Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live do Cinefreak. Hoje, uma live especial, porque está acontecendo na Sexta-feira Santa, quase véspera de Páscoa. Então, a gente pode dizer que é uma live de Páscoa para você. E a gente espera que você esteja em casa, esteja se cuidando, esteja em segurança e tomando todas as providências para poder se precaver nessa época de pandemia que a gente está. Hoje a live, aproveitando que teve uma das maiores estreias do ano, será tematizada. Antes de mais nada, eu sou o Vasco Guimarães, estou com os meus tradicionais óculos e uma camiseta do Batman. Ao meu lado, Andrea Franciulli, com a sua tradicional franja e uma camiseta verde. Vocês não podem ver, mas tem um monte de desenhinhos. Tem ovinho frito, tem soco inglês, tem florzinha, tem um monte de coisa. É quase uma história em quadrinhos. É tipo um mix, como É um vai mix. ser hoje. É tipo uns emoticons, assim. É, homenagem à nossa live. Mix, hoje. Tá certo. Atrás da gente está o nosso cenário do Cinefreak, composto pela nossa estante, com algumas das peças do acervo do Cinefreak. Tem peças relacionadas ao mundo do cinema, tem vários colecionáveis do Batman e outros personagens. Enfim, o cenário semanal do Cinefreak. Estávamos com saudades de vocês. É verdade, é verdade. Bom, hoje vamos fazer uma live relacionada a uma grande estreia da semana. Esta semana estreou um filme que é uma das maiores apostas do ano da Warner para sua bilheteria. É um arrasa-quarteirão. Ele foi lançado tanto no cinema quanto na plataforma HBO Max. E é um dos motivos que levou a Warner a colocar suas estreias simultaneamente nos dois canais, tanto no cinema quanto no HBO Max. A gente está falando de Godzilla versus Kong. Sim. Vamos lá. O Cinefreak já viu o filme e a gente vai falar um pouco para vocês do conteúdo, como o filme é, procurando sempre, claro, na medida do possível, Nada de spoiler. não dá spoiler, e procurando também respeitar a opinião do nosso espectador, ou seja, ninguém vai impor nada para vocês, ninguém vai dizer vá ver o filme ou não vá ver o filme. Isso é ridículo. Ninguém tem esse poder. Ninguém é mais esperto ou sabe mais do que ninguém. Tudo depende da vontade da pessoa. E a gente respeita aqui a sua vontade. Bom, o filme estreou agora, no final do mês de março. Que dia, hein? Se eu não me engano, foi dia 31 de março. Foi dia 31 de março. Estreou na plataforma da HBO Max dos Estados Unidos. Em alguns países. O Brasil ainda não tem o HBO Max, vai chegar por aqui em junho, provavelmente dia 24 de junho, entre dia 18 ou dia 24 de junho, e aí sim a gente vai ter umas estreias simultâneas pelo streaming. Mas estreou o Godzilla vs Kong, o filme que reuniu dois dos maiores titãs, dois dos maiores monstros da sétima arte. Um filme de grandeza, né? Um filme de grandeza, literalmente. Literalmente. Um filme que reuniu o Godzilla, um personagem japonês que caiu no gosto da cultura popular e foi adotado pelo mundo todo, contra o King Kong, uma criatura que veio da literatura e acabou encantando no cinema. O primeiro filme do Kong, se eu não me engano, é de 1914. É um filme em preto e branco. Preto e branco. Feito tem com... a mulherzinha lá. Sim, lá, né? a loira, inclusive. A loira. Um ama, filme fica apaixonado feito por ele. de... um processo de animação stop motion, que pega um bonequinho assim, lá, gente. como o Kong, Olha o Kong, gente. e você mexe a mãozinha um pouquinho, tira uma foto, mexe a cabeça, tira uma foto, e todo mundo sabe, o cinema é 24 quadros por segundo, ou seja, 24 fotos exibidas em um segundo dá o senso de movimento do personagem. Nossa, meu amor, quantos anos ele vai fazer o filme?
Então, era uma equipe longa. E ele tava assim, ele era em cima de um prédio. Era em cima do Empire State Building. Ficava ali, ficou lá um tempão, né? Ficou um tempão. Um tempão em cima. E o filme, o do Kong de 1914, foi feito com stop motion. É claro que a tecnologia atual é muito mais fácil, é feita com CGI, que é computação gráfica. Então o computador anima o personagem. E isso é um dos pontos fortes do filme. A computação gráfica, o Cinefreak pode dizer que é o grande destaque de Godzilla vs Kong. Eles construíram personagens digitais construído, né? muito bem feitos, eles são perfeitos. Você percebe, por exemplo, nas cenas com o Kong, as ondulações do pelo do bicho, e é muito bem feito. E trouxe uma verossimilhança muito maior para o filme. O que a gente viu já era muito bem feito, por sinal, aquele que eu te passei, A Ilha da Caveira, que é o filme que mostra o habitat do Kong. É minha prima! Oi, Silvana, bem-vinda. Boa Páscoa! O Ilha da Caveira já era um filme muito bem feito. Os efeitos são impressionantes, mas este Godzilla vs Kong conseguiu superá-los. Ele tem uma realidade muito mais crível do que as versões anteriores. O mesmo pode ser dito do Godzilla, ele também está muito mais detalhado. Tem umas cenas de extreme close-up, de close bem próximo do Godzilla. Gente, o único Godzilla que a gente tem aqui em casa. É um pequenininho. Não, chegar mais olha perto a diferença. A diferença. Isso não quer dizer nada, gente. Tamanho não é documento. A gente torce por um por outro. É porque realmente o Vasco só tem esse Godzilla. Na verdade eu tenho outro, mas tá na casa da minha mãe e eu não sei onde tá. Só é Mignon Godzilla. E o que acontece? Tem closes no Godzilla que mostram as escamas, a movimentação das escamas, os detalhes do olho do Godzilla é muito bem feito. O bichinho feio, né? Esse é um dos... Ela acha que ele tinha microcefalia, porque ele tem a cabeça pequena. A cabeça é muito pequena. O Kong é mais bonitão. Você veja, longe de ser bonito, mas tá... A cena que a Andréia mais gostou do filme, fala qual é. Não é spoiler, não é spoiler. Melhor não. Não, pode falar, fala. Pode falar? Pode. Aquela hora... Que ele corta. Fala. Tem uma hora que o Kong acorda, coça o bumbum, assim, gente, é hilário. Ele coçando a bunda. A cena que a Andréia mais gostou do filme. Tamanho, né? Mostra a rotina do Kong. A rotina do Kong tem um certo humor, né? Esse filme. Esse é uma boa lembrança. Um dos detalhes do filme, e outro ponto forte do filme, é o humor. O Kong tem senso de humor. Tem senso de humor, Ele tem reações engraçadas. Ele não é uma criatura irracional. Pelo contrário, se você assistiu ou quando você assistiu ao filme, vai ficar muito claro que o Kong é uma criatura pensante. Ele tem uma inteligência desenvolvida. Inclusive justificando outro grande ponto do filme, outro grande acerto do filme, que é a inclusão. Isso é muito importante. Prestem atenção, gente, é um filme bem inclusivo. Sim, a criança tem uma criança no filme, que é a ponte de ligação entre os cientistas e o Kong. Ele tem um afeto por essa criança, uma menina, que tem acho que entre 11 e 12 anos, né? Ela era da ilha, né? Ela era da ilha, os pais morreram e ela acabou sendo adotada por uma cientista. E a menina se comunica com o Kong, ela consegue se comunicar, e ela é uma menina surda. E no filme... Tá falando muito, mãe. Não estou dando spoiler. Os diálogos com ela são feitos através da língua de sinais, né? Língua de sinais americana. Língua de sinais americana, porque, claro, todo mundo no filme fala inglês, mesmo sendo da Ilha da Caveira. Mas isso é um detalhe do cinema americano. Prestem atenção, é muito interessante. Muito interessante. Muito interessante. E alguns sinais são universais. Tanto que a Andréa
ficou muito animada nessa parte do filme, até porque ela identificou alguns dos sinais que são utilizados. Por exemplo, mostra para eles como é que é o sinal do Godzilla. Ele fez assim. Ela fez assim. Ela fez assim. E o Kong? Mostra o sinal do Kong. Do Kong? Fez assim. Então, o filme explora isso. E não só com a inclusão de pessoas com deficiência. Ele tem... O elenco é muito variado, tem pessoas de diversas raças. Ele é muito representativo. E isso é um ponto extra para o filme, de abrir esse leque de variedades, trazendo personagens que representam diversas etnias para o filme. Isso torna o filme muito mais rico, com certeza. E a ação do filme é bem desenvolvida. Ele não foca, não é um filme que foque só no quebra-pau. Porque todo mundo pensa, poxa, um filme Godzilla vs Kong vai arrebentar tudo. Arrebenta. Né, gente? É uma quebradeira. Mas não é só terrível, isso. Ele mostra, inclusive, curiosamente, né, Dé? Ele foca mais na vida do Kong como personagem, sim, do que na vida do Godzilla. O Godzilla simplesmente está ali. É óbvio que ele tem um papel fundamental no filme, afinal de contas ele é o Godzilla, mas o filme não perde tempo focando no personagem, nas suas características. É muito mais destinado ao Kong e a vida anterior do Kong, ou da raça do Kong, antes da chegada na Ilha da Caveira. Então, nesse sentido, é interessante. Temos vilões improváveis, temos aparições surpresas. Pode ter certeza que o vilão não é quem você imagina no decorrer do filme. Pensa. Mas agora chega a hora que eu não gosto. O filme, ele tem muitos furos de roteiro, ele tem muitas falhas, ele tem muitos buracos. O fato de não explorar, talvez porque os filmes anteriores sejam focados no Godzilla, a gente teve Godzilla 1 e Godzilla 2, eles não se dedicaram tanto ao Godzilla. Mas o personagem, ele não é tão atuante no filme quanto o Kong. E não, duas grandes questões no filme. Uma, o porquê, e outra, como. Em dois momentos do filme eu não posso explorar mais essas questões, porque senão eu vou entrar em detalhes muito específicos do filme. Mas assim, o porquê e como foi deixado de responder. Literalmente, o filme termina e não toca nessa questão. Será que é para deixar aberto para um próximo? Mesmo que seja, assim, esse filme, a questão que move o filme, o MacGuffin do filme, digamos assim, que é um termo cinematográfico, que é o que move, o fato ou o objeto que move o filme, se encerra no final desse daqui. O que estava acontecendo. Não, eu acho que vai ter. Dar uma liga pro próximo. Não, ele não é um gancho para um próximo filme. Com certeza deverá haver um próximo filme. Mas as questões deste filme, o como, e o porquê e o como, por exemplo, por que determinado personagem age de determinado jeito no filme, por que ele faz certas coisas no filme que não fez em outros filmes, por que acontece isso não foi explicado, e poderia ser. E por que o grande vilão do filme surge? Por que isso não é explicado? Como ele surge? Não é explicado. Tem uma cena introdutória que poderia levar a essa conclusão. Na verdade, fica tudo muito no nível da conclusão. Nunca é finalizado. Sim. E muito provavelmente, quando chegar numa cena específica na parte final do filme, no tomo final, que mostra a parte do Apex, que é uma grande empresa de tecnologia presente no filme,
que desenvolve tecnologias inovadoras. Quando surge essa parte que vai mostrar a relação deles com as duas criaturas, Yara entrou, bem-vinda, sogrinha, sogres. Quando mostra a relação da Apex com as duas criaturas do filme, tem uma cena que poderia ter um desdobramento que justificava como aconteceu aquilo, mas não fala, ele não ilustra. Então foi jogado um dos grandes temas do filme, uma grande justificativa foi perdida. Então não justifica o que aconteceu. Então, é um filme interessante? Com certeza. Douglas perguntou, será que vai ter mais filme desse universo? Possivelmente, Mas, Douglas. Mas será que não vai ficar muito repetitivo? Essa é uma questão, Douglas, que a André acabou de levantar. A gente já teve Godzilla 1, Godzilla 2, A Ilha da Caveira e Godzilla vs Kong. Então, assim, até que ponto eles têm para justificar um filme? E eu digo mais, Douglas, tem uma questão interessante que, se aí sim fosse usada, seria muito legal. Eu não sei se vocês sabem, tem um filme do Guillermo del Toro chamado Círculo de Fogo, que são criaturas gigantes, os kaijus, são monstros que acabaram chegando na Terra através de um portal para outra dimensão, comandados por criaturas alienígenas, e para conseguir, e atacavam as cidades, atacavam os seres humanos. E para os seres humanos se defenderem, eles criaram robôs gigantes, os Jägers, que significa caçadores em alemão. E esses robôs gigantes enfrentavam os monstros. O Guillermo del Toro deu uma entrevista antes do lançamento do Godzilla vs Kong, dizendo que havia planos para incluir os robôs gigantes do Círculo de Fogo no filme Godzilla vs Kong. Inclusive, no filme dele, um terceiro episódio, um terceiro Círculo de Fogo, que inclusive começou a série animada no Netflix, muito interessante. No próximo filme dele, o Kong e o Godzilla iriam aparecer. Então, seria um gancho interessante aí sim para o próximo filme, com robôs gigantes. E neste filme já abre um precedente para isso. Mas o filme só dos dois se enfrentando, Douglas, não se justificaria. Não. É claro que haverá filmes, a gente vai ter mais filmes com o Godzilla, vai ter mais filmes do Kong, eu só não sei se dentro deste formato. Mas sempre é possível, porque a gente tem filmes desses personagens já há muito tempo. Gente, o filme do Kong é em 1914, a gente está em 2021. Godzilla também. Faz 107 anos que tem filme. Então, assim, a gente vai ter mais filmes. Pinzeta, bem-vinda. A gente vai ter mais filmes, eu não sei quanto tempo, é óbvio. Tudo depende da bilheteria deste filme. Como é que vai ser a reação do público? Você tinha alguns comentários para fazer sobre o filme. Fala, pode falar. Vou falar assim, não quero influenciar ninguém. Não dê spoiler. Não, sem spoiler. A gente já falou bastante do filme. Mas, sinceramente, gente, a minha cara. Você achou o quê, Dé? É assim, amor. Mas você achou do quê? Mais do mesmo? Mais do mesmo. É uma sensação que eu já vi esse filme várias vezes. Desculpa. Esse é o problema desse tipo de filme. Parece que é sempre a mesma coisa. É bem feito, os bichos são incríveis. Tem toda essa questão que eles tentaram dar uma vida pro Kong, papapá. Mas chega uma hora que explora a temática. Então, de verdade, assistam, claro, quando vocês puderem. Mas achar que é assim, é a grande estreia do ano, faço votos que não. Então, é isso que eu ia falar. O filme, humanizaram o Kong, humanizaram as relações do Kong. Diferente do Godzilla 2, por exemplo, os personagens humanos nesse filme, eles têm uma interação maior com os monstros. Eles têm uma interação maior com os personagens.
Eles têm um papel coadjuvante com os dois monstros. Tem. Os personagens, alguns são mais desenvolvidos do que outros. A gente tem o personagem da Millie Bobby Brown que retorna. Ele foi um personagem utilizado no Godzilla 2 e agora ele retorna. Então a gente tem identificação com outros filmes que a gente viu. Mas acaba caindo no mais do mesmo. A gente vê... É verdade, Pri. Filme do Godzilla assim, a gente vê, por exemplo, o Godzilla destruindo uma cidade. Finalmente a gente vê o Godzilla destruindo uma cidade. Nos outros filmes tinha destruição secundária da cidade, agora não, a ação é destruir. E é óbvio, é legal, a gente remete àquela imagem do filme japonês, que o japonês... todo mundo vem na cabeça aquilo. Sim, é legal. Mas assim, até que ponto a gente vai consumir filmes mais do mesmo? Muita gente presumia que o Godzilla vs Kong seria melhor do que o Liga da Justiça do Zack Snyder, que colocaria o Liga da Justiça do Zack Snyder no... que colocaria a Liga da Justiça do Zack Snyder no chinelo. Isso não aconteceu. Ele é pequeno assim porque ele pode dar um peteleco na orelha do Kong. Não vai fazer os dois se beijarem, né? Não, é uma mordida mesmo, né? Daí não conseguiu. Ele não foi melhor do que o Liga da Justiça do Zack Snyder. Gente. Ele foi um filme, é um filme interessante, é um filme que com certeza vai ser assistido, mas não é um filme que vai ser revisto várias vezes. Assim, você vai assistir, mas não vai ser aquela empolgação, aquela coisa, aquele filme que depois você fica com aquele nó na garganta. Por exemplo, Liga da Justiça. Como Liga da Justiça, que teve a cena com o Coringa no final, o Nightmare, que inclusive eu estava falando hoje com o Aramel, meu sobrinho. É uma cena que marca. Só a interação do Batman com o Coringa, não importa os intérpretes, é uma cena que já chama atenção. E foi comentado depois, todo mundo postou nas redes sociais. Eu estou vendo pela quarta, pela quinta, pela sexta vez. Todo mundo assistiu e assistiu novamente o Liga da Justiça. Mas isso não vai acontecer com Godzilla vs Kong, eu tenho certeza. Não que seja um filme ruim, volto a dizer, é um filme legal, mas não é um filme marcante. Sim. É mais do mesmo. Não é que seja um filme ruim. Não estou dizendo isso. Sim. Ele não é um filme ruim, mas ele é mais do mesmo. Mais do mesmo. Vocês vão ter essa sensação que eu tive. Não é engraçado, parece que eu já vi isso em algum outro lugar. Não sei, talvez outras referências, alguma coisa assim, mas ficou muito parecido, né, e muito comum, apesar da tecnologia, apesar dos monstros lá, do tamanho, da potência, mas você tem a sensação que você já viu, né? Não te choca, assim, Sim, a própria personagem, empolga, gente, por exemplo, da Millie Bobby Brown, que é a Eleven do Stranger Things, ela fez o Godzilla 2. Ela, nesse filme, a participação dela também perde o brilho. Ficou tá secundária, tá menor e não se justifica. Entendeu? Ela é uma personagem importante, se você lembra do Godzilla 2. A mãe dela estava desenvolvendo uma máquina que se comunicava com os kaijus, com as criaturas, e ela roubou a máquina, impedindo que vilões que estavam ligados à mãe dela controlassem as criaturas. Ela roubou e fugiu, e levando a máquina para o pai, que também está presente nesse filme. Também aparece. Na verdade, a grande estrela do filme, é a menina da vila. É a menina que se comunica a menina com que o Kong. Ela que realmente arrasa no filme. E a atuação dela silenciosa é impressionante. Ela é muito boa atriz. O destaque fica para aquela menina ali. Para aquela menina. Né? Mas também porque ela se comunica com o Kong. Isso, não existe isso é muito interessante. Uma parte da narrativa do filme que justifique, por exemplo, falando da vida pregressa dela, de um conflito, por exemplo.
o que aconteceu com os pais dela, a culpa foi de quem, e se, por exemplo, a culpa foi do Kong, ela teria algum conflito, alguma Sim, coisa em se porque comunicar com ele. Os pais Tudo morreram isso na não tem. ilha, né? Sim, eles eram habitantes da ilha. Eles eram habitantes da ilha. Isso não tem. Acontece até um fato curioso, né, Dé? Aparece um cientista, que é o ator que fez o Tarzan na versão nova com a Margot Robbie. Ele é o cientista, o principal, um dos principais atores humanos do filme. E ele é procurado pelo presidente da indústria de tecnologia. E ele tá com o cabelo comprido. Daí na cena seguinte, que aparece ele já saindo em missão, ele tá com o cabelo curto. E não justifica ter cortado o cabelo, até porque não mostra. Você não queria aparecer Então com tem passagens no filme. Pode ser. Tem passagens no filme estranhas. E tudo isso foi deixado ali. Não foi justificado. Não sei se haveria mais material para a edição do filme. Eu não sei se o filme poderia ser diferente. Possivelmente uma intervenção da Warner aí, como ela costuma fazer nos filmes da DC, indicando que talvez tenha um Godzilla vs Kong Uncut, uma versão do diretor. Pode ser. Afinal, né, de contas, como a gente disse na live do Liga da Justiça, né, esse não é o único filme que tem versão do diretor. Pelo contrário, muitos filmes têm versão do diretor, porque o diretor, o público especialmente, não ficou satisfeito com aquilo que foi apresentado na tela. Sim. E exige mais. E agora, através da internet, através das redes sociais, principalmente na época que a gente está de isolamento social, que a gente fica em casa e a única janela do mundo que a gente tem é a internet. É isso aqui, ó. Que está aqui. Sim. Com isso a gente consegue que lancem as versões do diretor. Inclusive você deve ter participado dessa ação, né? O Restore the Snyderverse. Restaurem o universo do Zack Snyder. Foi uma campanha iniciada pelo Twitter, mas que abrangeu outras redes sociais, que pediu que fosse restaurado a visão do Zack Snyder para os filmes dos personagens da DC, e chegou à incrível marca de 1,5 milhão de twitters, sendo a maior divulgação feita relacionada ao cinema na história da mídia social, do Twitter. Então, 1,5 milhão de utilizações do hashtag somente no dia que foi escolhido para que tivesse essa ação. E isso dá poder para mim, para você, para todos nós, para que a gente consiga escolher o que quer ver. E eu acho que passou do tempo dos estúdios, das empresas de cinema, ouvirem a principal parte interessada, que somos nós, o público. Afinal de contas, a gente compra o filme. A gente é que consome. Sim, a gente compra os produtos do filme, as figuras de ação. A gente compra o filme em si, compra a camiseta. Ganhou na bala, né? Não ganhei na bala. Ganhou na bala esse pod. É um Lego. É um Legozilla. É um Legozilla. Né? Eu só tenho Lego, gente. E daí, como os maiores consumidores, somos quase acionistas das empresas. Então a gente tem que ser ouvido. Bom, né? A gente tem que ser ouvido. Era legal, gente. E é um filme interessante, Godzilla vs Kong, tenha certeza disso. É o que a gente fala, assista. Cada um com o seu olhar, com a sua crítica, com o ponto de vista. Com o seu ponto de vista, né, gente? E tenho certeza, você vai assistir. E vai ser um filme divertido, ele não é um filme ruim. Não Pelo contrário, eu não acho assim, é muito raro ter um filme que você fala, esse filme é ruim. Hoje O filme tem difícil, pontos interessantes, né? e você tem que ver pela perspectiva que aquele filme foi feito. Afinal de contas, não existe unanimidades. Teve gente que amou o Liga da Justiça do Zack Snyder, teve gente que odiou o filme. E assim com todo o filme. Tem gente que odeia o Steven Spielberg, tem gente que adora o Steven Spielberg. É uma questão de ponto de vista, é uma questão de gosto. E isso é muito pessoal, é muito próximo de cada um de nós. Então é muito difícil, é muito subjetivo debater gosto. É uma questão referencial. Mas tenho certeza que você vai assistir e vai ser
bons 1 hora e 58 minutos e 24 segundos de filme. Assistam e depois comentam com a gente. Bom, Ok? o filme vale a pena. É um filme muito bem-vindo nessa época de pandemia que a gente está, nesse feriadão. Pode ser, apesar de não ter nenhum coelho no filme, pode ser um filme de Páscoa. Por falar nisso, nós vamos publicar este final de semana as dicas de Páscoa do Cinefreak. Vamos lá, eu gente. tenho uma lista que eu publico, que são cada feriado importante, tem um filme com aquela temática. A gente vai publicar as origens da Páscoa, explicar um pouquinho do que é a Páscoa, do que ela significa, e uma lista de filmes de Páscoa para você assistir com a pessoa que você ama, com a sua família, seus amigos ou quem quer que esteja em isolamento com você, mesmo que seja o seu coelho de pelúcia. Isso. Mas não perca essa lista, vai estar no site do Cinefreak, www.cinefreak.com.br ou facebook.com/cinefreakbr, Cinefreakbr, e você vai ver a lista com as indicações de filmes de Páscoa do Cinefreak. E também assiste-se muito, pelo menos a gente quando era criança, assistia muito filmes religiosos, né? Sim. E eu particularmente amava, adorava ver. Jesus, todo mundo assistia, como na época. Tinha filme, inclusive teve uma época, não faz tanto tempo assim não, gente, acho que até hoje passa, que eles passavam um filme que é A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Só que esse filme é forte demais. Ele não é um filme para ver com a família. Ele é um filme muito forte, muito cru. E tem gente que passa mal com esse filme. Eu não sei se você lembra desse fato. Quando passou A Paixão de Cristo no cinema, teve um padre aqui no Brasil que morreu na exibição do filme. Ele morreu, ele estava assistindo, teve um infarto e morreu. É uma história muito forte, né? Apesar que todo mundo conhece, que nem o filme do Titanic, todo mundo sabe o que vai acontecer. Mas a forma como foi mostrada E tem uma curiosidade. O Mel Gibson está trazendo a sequência da Paixão de Cristo. Vai chamar A Ressurreição. É um filme que foca na ressurreição de Cristo. Com o mesmo elenco do filme original. Com tudo certo. Ele já fez a fotografia principal. Acho que está terminando a edição do filme. Vai ser lançada a ressurreição. Eu particularmente gosto bastante desses filmes religiosos, assim, mais nessa temática também. Como era aquele do menino de Jesus? Que era do menino, Jesus menino, lembra? Não, tem. Tem esse filme. Inclusive também, tem um né? filme, gente. Tô falando dos filmes de cinema internacional, tá, gente? Vocês não entenderam, né? Cinema internacional, assim. Né? Tem um filme da Infância de Cristo na Netflix. Isso, da infância. Tem um filme, mas é um filme mais recente, né? Tem um filme. Não foi esse que eu tô falando, não. Sim, né? não foi. Esse não é outro. Esse. Tem alguns filmes que são muito interessantes de Cristo, que não envolvem Cristo em si. Tem um que chama O Corpo, muito interessante, com Bandeiras, que ele é eu tô lembrando um arqueólogo isso. Que tem uma escavação em Israel e acha um túmulo que pode ser de Cristo. O corpo, né? Chama O Corpo. E o filme lida com as implicações sociológicas e culturais de terem encontrado, e religiosas, claro, de terem encontrado o corpo de Cristo. Esse filme é muito bom. Chama O Corpo de Bari, O Corpo com o Bandeiras. Isso. E tem um filme com o Ralph Fiennes, que é o que fez Shakespeare Apaixonado. Ele faz um centurião, um comandante dos centuriões, que é designado por Pôncio Pilatos para investigar os supostos milagres realizados por Cristo. Também, isso é legal. E ele tinha que desmistificar esses milagres. Só que à medida que ele vai investigando, ele vai cada vez mais acreditando naquilo que ele conhece de Cristo, que ele escuta. E ele vai acabar se convertendo. O filme é muito bom, se eu não me engano. Ele tem no Netflix, eu acho que chama A Investigação. Esse é bem legal. Com o Ralph Fiennes, ele faz um líder de centurião. Se tem alguém aí que conhece o filme, pode pôr o nome pra gente, mas se eu não tenho certeza, chama A Investigação.
É muito interessante. São filmes de Páscoa diferentes desses que costumam passar religiosos, que a gente porque vê na eles sessão da focam em tarde. outro lado da Outro vida lado. desse período. Rendeu grandes E claro, histórias, né? tem o meu preferido, que é A Vida de Brian. Ou, para aqueles que conhecem bem o Monty Python, A Vida de Brian, que é uma comédia do grupo inglês Monty Python, de humor nonsense, um dos meus favoritos, que mostra uma pessoa que nasceu no mesmo dia que Jesus, que chama Brian, que tem a língua presa e fala que é Brian, e ele é preso pelos romanos pichando o muro do palácio lembrei desse. do Pôncio Pilatos. E ele vai ser crucificado junto com Cristo. É É. hilário. Mas Chama- é aquele humor assim, bem sarcástico. sarcástico. Os ingleses É o são estilo sarcásticos. preferido do Vasco. Meu assim, favorito, eu de adoro. humor, mas rende boas risadas. Sim. O Netflix tem Tem uma no Netflix, tem, né? mas o Netflix tem uma coleção muito boa do Monty Python. Se você procurar, Monty é M-O-N-T-H-Y, Monty Python. Se você procurar, você vai achar filmes maravilhosos. Tem O Sentido da Vida, que é hilário. Mas A Vida de Brian é um filme que você pode assistir na Páscoa, que você vai gostar, independente da sua religião. Ele não é um filme religioso. Sim. Essa é uma grande dica. Então tem O Corpo, A Investigação e A Vida de Brian, que você pode procurar. O Corpo, infelizmente, eu acho que não tem nas principais plataformas. Talvez você ache na plataforma da Paramount, se eu não tenho certeza. Mas é um filme que você localiza facilmente na internet para assistir. Então, estas são algumas das dicas. Dando essas dicas, vamos agora para as dicas da semana do Cinefreak. A principal dica, claro, é o Godzilla vs Kong, que com certeza você vai assistir. E a gente recomenda, mas, claro, como um entretenimento, como uma grande diversão, com uma bacia de pipoca, junto com a sua meia porção, metade, a sua cara metade, por exemplo. Ontem eu tive que fazer a pipoca. Ela não queria nem fazer a pipoca, mas eu fiz. Eu gosto de fazer. A Andréia faz pipoca de um jeito, eu faço de outro. E, enfim, umas pipocas grandes, a gente comprou milho Nashon, umas enormes. Nós achamos uns milhos aqui Uns milhos especiais, assim, maravilhosos. Tipo aqueles americanos, nunca mais eu chamo, foi só uma vez. Quando lança alguma coisa boa, para. Some. Era bem bacana, a gente não faz umas pipoconas desse tamanho, assim. Incrível, viu? Mas nunca mais. Esse final de semana Que mais tem algumas estreias previstas para cinema, mas é o que a gente diz. O Brasil, por exemplo, de uma forma geral, está em isolamento, está numa pandemia, então possivelmente eles não têm estreado nada. Inclusive não houve nenhum filme mesmo agendado para esse período de Páscoa, ou que seja levemente ligado a esse assunto. Porque eu penso assim, eu não sei se eu estou certa, amor. O que tinha para terminar, eles terminaram. No ano de 2021 para cá, como a pandemia ela está num pico muito mais perigoso, né, parou de ter produções. Então, o que tinha que sair, já saiu. Sim, inclusive Né? estão lançando muito, como a HBO Max está coisa. fazendo, pela plataforma de streaming. Né? Então, assim você tem acesso a Mas esses. coisas que essas já estreias. tinham sido feitas, assim, grandes, meio que já estava previsto mesmo. Quem conseguiu finalizar o trabalho legal, a gente acredita que a maioria, mas meio que parou, porque agora está na pior fase, né? Então não tem muito como ter grandes novidades. Agora esse ano é muito esperar, né, amor? Que já estava sendo prometido aí, né? Sim. Por Vamos exemplo, como a estreia da semana no Netflix, a gente tem agora no dia 2, hoje, Fuja, um filme que é um filme original do Netflix. Ele estava sendo esperado, é um filme com a Sarah Paulson, a atriz que faz a enfermeira Hatchet na série Hatchet, é ligado a Um Estranho no Ninho. Ela é um filme que, em busca de liberdade, depois de um longo tratamento médico, a adolescente Chloe suspeita que a sua mãe esconde segredos sinistros. É um filme, um thriller de suspense, com toques de terror, que já estava sendo esperado há algum tempo. É um original da Netflix. Estreou hoje. Não fuja do filme. O filme chama Fuja. Ótimo.
que mais que temos de bom? Vamos ver o que temos aqui. No dia 6 de abril, estreia 4 contra o Apocalipse. Um filme curiosíssimo, original da Netflix, que mostra um filme em que você tem que tomar decisões, como selecione a opção desejada no decorrer do filme, para que o filme tome determinado caminho. Então você decide para que caminho o filme vai. Você decide. É como se fosse você decide. Você escolhe por onde o filme vai, a narrativa do filme segue. Então é um filme interativo. A Netflix já teve filmes interativos desse tipo, e esse é o novo lançamento, 4 contra o Apocalipse, Feliz Apocalipse para você. É um filme de fim de mundo, mais ou menos como O Fim Está Próximo, aquele filme do Seth Rogen e do James Franco, O Fim, o filme O Fim, mas de forma interativa. É uma dica muito interessante para você. Vamos ver outro. Que mais que temos? O maior roubo de arte, no dia 7 de abril, estreia o maior roubo de arte de todos os tempos. A história real, que aconteceu em 1990, quando 2 homens disfarçados de policiais entraram no museu em Boston e roubaram uma fortuna em obras de arte que nunca foram recuperadas. É uma história real do maior roubo de arte de todos os tempos. Vamos ver o que mais. Estas são as dicas da semana do Prime Video. Não, perdão, do Netflix. Agora vai do Prime Video. A principal estreia no dia 7 de abril, The Walking Dead, a temporada 9, estreia no Prime Video. 9 já. Estreia no Prime Video. Você que gosta do Walking Dead, você que segue essa série, você pode maratonar os episódios que estão disponíveis no Prime Video e se preparar para a 9ª temporada, que estreia em 5 dias, no dia 7. Vamos lá, quem curte, beleza. É um prato feito. Agora vamos para o Disney Plus. Para os adolescentes que gostam daqueles filmes de uma temática ligada ao universo da Disney, tem Descendentes 3, que traz uma nova aventura com os filhos dos principais personagens, mocinhos e vilões da Disney. Estreia hoje, no dia 2 de abril. Então, Descendentes 3 estreia hoje. E hoje também tem um novo episódio do Falcão e o Soldado Invernal. Hoje tem um novo episódio da maravilhosa série Os Eleitos. Hoje tem Por Dentro da Pixar, Conectar e Cantar e Lendas da Marvel. Muito interessante essa série, sejam séries documentais ou séries de ficção, que dão uma opção ao que a gente pode assistir dentro dos streamings. Estas são as estreias da semana nos principais canais de streaming. Agora a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu essa semana. O Ben Affleck, o melhor Batman de todos os tempos. O Ben Affleck deu uma entrevista para o Screen Time, um canal de cinemas dos Estados Unidos, e ele declarou que ele volta. Olha, a gente precisa deixar bem claro, ele fez a participação, ele atuou nos reshoots, nas refilmagens do Liga da Justiça do Zack Snyder. Ele vai ser o Batman novamente no filme do Flash. Ele e o Michael Keaton vão interpretar o Batman no filme do Flash. E perguntaram para ele, como sempre perguntam, se ele voltaria a vestir o manto do morcego depois do filme do Flash. E por espanto geral, ele disse que sim, que ele vestiria. Ele fazer, gente. Sim, agora sim, porque ele tinha perdido o gosto porque tinham tirado o Zack Snyder. Sim, e ele voltaria sim. Gostou. A condição é que o Zack Snyder estivesse envolvido com a produção. Essa matéria a gente colocou em primeira mão no Cinefreak essa semana, com alguns dados curiosos também da participação dele no Flash, no filme da Liga, a opinião dele sobre esses trabalhos. Vale a pena. Vale a pena. É a exclusividade do Cinefreak. Vai lá. E ele disse que voltaria sim, desde que o Zack Snyder estivesse envolvido. Isso é muito legal, porque muita gente... Gente, vamos lá. O filme Batman vs Superman estreou em 2016. Há 5 anos. Até hoje, a gente fala do cara no papel do Batman.
Verdade. Marcou. Sabe, existem outros atores que foram fantásticos no papel, claro, o Bale é maravilhoso. Mas, gente, alguém hoje ainda fala, Bale, volta. Ninguém fala. Falam do Affleck. Quando o Affleck tinha aquela discussão se ele ia largar o manto ou não, foi um dos maiores trend topics da internet. A mesma coisa quando ele recuperou o manto. Então, veja, é um assunto polêmico até hoje. O próprio Batman vs Superman é um assunto polêmico. Então, significa que o cara fez um papel marcante. Senão ninguém falava. Ninguém falaria, né? Ninguém falaria. Então, assim, tem muito fã, muitas pessoas que gostaram da visão dele do personagem, que estão eufóricos para ver a visão dele do personagem de novo. Inclusive do roteiro que ele escreveu para o filme The Batman, que depois acabou virando o filme do Pattinson. No filme que ele escreveu, haveria um confronto dele com o Exterminador, do Manganiello. O filme mostrava o Lex Luthor, como teve no gancho agora, que foi visto no Liga da Justiça, colocando o Lex Luthor, colocando o Jesse Eisenberg, colocando o Exterminador atrás do Batman, contando da identidade dele. Daí no filme que o Affleck escreveu, o Exterminador mataria todo mundo, que quase faria um atentado contra todo mundo que o Batman conhecesse, que o Wayne conhecesse. E isso faria com que o Bruce Wayne perdesse tudo. E assim seguiria a história. E todo mundo quis ver isso, né? É uma história que todo mundo quer ver. Então, se nós nos envolvermos de uma forma suficiente, esse filme pode sair pela HBO Max. Então, gente, vamos lá, vamos pedir para restaurar esse universo. Beleza. Agora, chegou o momento mais fofo do nosso programa, da nossa live, que é quando a Dé dá o DDD, as dicas da Deinha. Deinha, quais as suas dicas para esta semana? Bom, vamos lá. Aleatoriamente a gente começou a assistir uma série da Net. Qual delas? O 5? 5. 5 é Prime. Da Prime Video, gente. Brasileira. Nova. Novíssima. Chama 5 vezes Comédia. Muito bom. Gente, a gente assistiu o primeiro episódio, que chama O Hipocondríaco, né? Uma temática hilário. Ligado à pandemia, ligado ao isolamento social. Ao isolamento social, um assunto bem atual, mas vale a pena. Vocês certamente darão muitas risadas. 5 vezes Comédia. É bem cômico. É cômico, ele lembra o Porta dos Fundos, mas em episódios. É um episódio, né, de série cômica, um episódio inteiro que tem então começo, meio e fim. Ele não só que então ele conta uma história cômica que tem começo, meio e fim dentro de um episódio. São vários episódios. São histórias isoladas. É uma série, são histórias isoladas. E muito engraçado. Muito nomes consagrados da comédia brasileira. Grandes comediantes, e feito agora nessa temática super atual da pandemia, né? E um pouco dessa situação, um humor bem inteligente, que não é nada fácil, né? Mas vale a pena. A gente deu boas risadas. É um tema que chegou a ser explorado pela Globo no... Como é que chamava? Como é que é? Esqueci. Que era Como é que é o Confinado? Diários de um Confinado. Diário de Confinado. Que era também genial. Mas a Globo encerrou após a segunda temporada, o que podia render muito mais. Dava continuidade. E o 5 vezes Comédia meio que pegou o tema. Ele não segue o mesmo, pelo menos no primeiro episódio, ele não segue a mesma linha, mas ele usa o mesmo tema. O que é genial, porque a gente tem que rir. Né? Numa situação essa não resta muita coisa além do nosso senso de humor. Infelizmente, porque a situação está bem ruim. E a outra dica da Dedé qual é? Irregulares de Baker Street. Você sabe o que é Baker Street, não sabe? Tenho certeza que você sabe. Baker Street é o endereço do maior detetive do mundo, Sherlock Holmes. Então, é uma série que se passa nesse universo, né, Dé? Sim, passa nesse universo. É um conjunto de jovens aí, né? Meio adolescentes, meio fora... Não digo fora da lei, fora da sociedade, né? Eles têm vidas assim bem... à margem. Bem à margem da sociedade mesmo. E é muito eletrizante, um bom ritmo, né? Te
prende bastante, muito, muito interessante. E assim, e é sobre o Sherlock também, de um modo geral, chega até ele, só que ele não aparece, né? Então É a insinuado, história, sim. ele é só insinuado, a história desses jovens aí que vão Qual é a temática da série, né? a temática, eles ajudam a desvendar os crimes, Mas né? mais sobrenatural, né? Mais sobrenaturais, assim, é bem interessante. Prendeu bastante a gente e a gente vai continuar assistindo. Vale a pena. Vale a gente. pena. Vale a pena. Quem assistiu os filmes do Sherlock Holmes sabe que ele utiliza crianças e jovens, moradores de rua, pessoas em estado de rua, que conseguem chegar onde ele não pode. Tem acesso a locais que ele não. Isso, São pessoas anônimas, digamos assim. Sim. Então eles podem observar os outros sem serem vistos. E Sherlock Holmes sempre utilizou. E essa série foca nessa relação com essas crianças que podem fazer esse tipo de serviço. E é muito interessante. E a série, né, ela é inclusiva também no que diz respeito à etnia dos atores. Um dos personagens que aparece muito do universo do Sherlock é o Watson. E o Watson é um personagem negro. Ele tem oriental. Exatamente. E não se foca nesse detalhe. Sim. E realmente esses personagens podem ter qualquer etnia, não importa. A força, a grande destaque são as meninas, é uma força feminina ali. Então vale muito a pena, viu? A gente gostou bastante. A primeira temporada inteira está disponível no Netflix, né, Dé? Isso. Assistam, vocês vão gostar. Bom, okay. Agora a gente quer desejar. Agora... A gente quer. Pera um pouquinho. A gente quer desejar a todos uma feliz Páscoa. Uma Páscoa com muita saúde, muita felicidade, muita alegria. Claro, nessa situação que a gente está vivendo, todos nós, é difícil a gente conseguir ter um pouco de alegria e felicidade, mas a gente pode se esforçar para procurar trazer isso para nossas vidas, apesar do momento tão difícil que a gente está vivendo. Né? Continue se cuidando, tenham paciência. Não é momento de grandes almoços em famílias, visitar os pais idosos, evitem todo esse tipo aí de contato, de aglomeração. Então, com certeza, fazendo tudo isso, cada um tendo essa consciência, a gente vai conseguir sair dessa com saúde, sim, com vida, mas a paciência, o respeito ao próximo é muito importante, coisa que a gente não anda vendo. Sim, né, e gente, cada um de nós tem que fazer a sua parte. Né? Cada então um vamos, tem que fazer a sua vamos parte. Lá. E assim, a gente aqui, vamos passar a Páscoa eu com a Andréia, a gente vai assistir algumas coisas, Vasco, vai fazer algumas coisas. Tá ótimo. E óbvio, a gente vai usar o telefone, vai ligar para os nossos parentes, tudo, mas vai ficar na base do telefone. E a gente já está preparado para a Páscoa, né, Dé? A gente tá, quer ver? Com o que a gente vai passar a Páscoa? Imagina! Os nossos ovos já estão garantidos. Olha lá, gente, ó. Do Batman e da Mulher Maravilha já está aqui garantido. Eu ganhei esse, olha o que eu dei pro Vasco. Não podia ser diferente, né, gente? Então, pelo menos nossa Páscoa já está garantida nossa aqui. Nossa Páscoa está garantida. Acho que não tem nada aqui dentro, mas parece que tem. Tem sim. Tem um negocinho aqui dentro, mas depois a gente mostra pra vocês o que tem dentro, tá bom? Então, gente, com Porque essa... assim, só pode abrir no domingo, tá, gente? Não eu resisti, eu não abri. É. Com essa oferenda, a gente deseja a todos vocês uma feliz Páscoa, com muita saúde, paz, segurança e muito amor. Fiquem com Deus, bom final de semana e a gente se vê em mais uma live do Cinefreak. Feliz Páscoa, pessoal!